Muito bem, meus amados e queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Gabriel Batley. Seja bem-vindo a mais uma edição tão especial do StartCast, o podcast do Sistema de Ensino Start Pão da Vida. Aqui você aprende a palavra de Deus de um jeito simples. Aprender a palavra de Deus é para todos aqueles que amam Jesus. Jesus Cristo diz para os seus discípulos e falando para a multidão: Pai, graças te dou, porque ocultastes essa verdade aos grandes e revelaste aos pequeninos. O nosso propósito aqui com esse podcast é trazer conhecimento da palavra de Deus para você. Hoje comentando o Evangelho de João, o StartCast trazendo hoje um comentário sobre o Evangelho de João. Não sei quantos capítulos a gente vai conseguir comentar. A gente tem 1 hora de podcast a partir de agora, para a glória de Deus. E eu queria pedir a você, por favor, você que está acompanhando a gente ao vivo, quero lhe fazer alguns pedidos. Não se esqueça de se inscrever nesse canal aqui abaixo. É muito importante que você se inscreva, ative o sininho, para toda vez que a gente for lançar alguma programação com o propósito de abençoar a sua vida, você fique aí por dentro. E também eu queria lhe pedir que curta e principalmente eu quero lhe fazer um desafio. Compartilhe com 10 pessoas. Nos ajude a levar a palavra de Deus cada vez mais longe. Às vezes a gente gosta de compartilhar um meme no Instagram, um vídeo de uma piada, uma brincadeira. A gente compartilha tanta coisa boba, né? A gente compartilha tanta coisa que às vezes não tem propósito nenhum e às vezes fica se segurando. Será que eu devo mandar ou não? Então eu quero lhe pedir, compartilhe o link aí do podcast do Start para o grupo da sua igreja, para o grupo da sua família, para o grupo de estudo bíblico, para a sua central aí, seja de homens, de mulheres, de jovens, seu departamento, onde você estiver, seja muito bem-vindo. E para falar de um tema tão especial, eu não poderia comentar isso sozinho. Eu estou aqui com 2 grandes servos de Deus, filhos de Jesus, imitadores de Cristo, cheios de Espírito Santo. Eu estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando essa edição do StartCast com eles. Um deles é o meu querido pastor Wesley Maia. Paz, meu querido, seja bem-vindo ao StartCast. Pai do Senhor, pastor Gabriel, é uma alegria estar aqui com você, com o convidado, que eu não vou revelar o nome agora, que você vai revelar. Mas estamos aqui para... Acho que ele já aparece quando eu coloco ele aqui, ó. Ah, é? Então... E o nosso querido Pedro Cordeiro, seja muito bem-vindo. Sempre um prazer, meu amigo, sempre um prazer estar Eu não vou ler o currículo deles dois, porque senão acaba o tempo do podcast. Se eu for falar das faculdades que eles têm, da carga de ministério, então, meu irmão, graças a Deus tem levado esses caras aí pra muito longe, que Deus continue abençoando. Não vai citar para não deixar a gente constrangido. É muito curto. É muito... Não. Pedro, seja bem-vindo, irmão. Obrigado, meu irmão. Obrigado, pastor Gabriel, pastor Wesley. Sempre um prazer. A todos vocês que estão aqui com a gente, muito obrigado pelo carinho. É sempre um prazer estar com vocês e compartilhando alguns textos sagrados. Ô, meu irmão, é massa demais. Eu gosto de conversar com eles dois. A gente conversa mais sobre a Bíblia quando não tá filmando do que quando tá filmando. E é muito bom. Aqui é colar, gente. Eu tenho uma agenda meio arrochada. E volta e meia esses 2 caras aqui fazem eu perder compromisso, fazer eu chegar atrasado nos cantos, porque a gente começa a conversar sobre a Bíblia e sai tanto assunto, tanta coisa boa, tanta coisa prazerosa de conversar. Aí a gente pensou, por que a gente não faz isso interagindo com vocês? A gente compartilhando o que é que o Espírito fala ao nosso coração, o que é que a gente pensa sobre determinados textos, e a gente compartilha isso, edifica, e daí surgiu essa ideia de trazer para você, e a partir de hoje sobre o Evangelho de João. Então você que está aqui, seja muito bem-vindo. Eu também tenho aqui conosco, não na mesa, mas eu estou com a companhia também do nosso querido e amado irmão Cristiano. Deus abençoe, Cristiano. Tá ali ele. Senhor, queridos, Pai do Senhor a todos que estão aqui nessa live abençoada. É um momento de aprendizado da palavra de Deus. Eu estou aqui cheio de mestre, então com certeza eu vou aprender nessa tarde. Cristiano, você fica à vontade para comentar, viu? Porque às vezes a gente não tá vendo ele aqui na mesa e pode ser que eu esqueça de perguntar a você, mas... eu quero que você traga poesia e inspiração aí para esse comentário de João. Eu já vou lhe dar uma meta ao vivo agora. Eu não falei isso com ele. Vou dar uma meta para você ao vivo. Antes da gente encerrar o podcast, eu quero que você faça uma poesia aí do Evangelho de João baseado no que a gente vai falar aqui. Tá recebido aí, meu irmão? Recebeu? Tá feito, já tá pronto. É o cara que tem um dom artístico daqui. É o músico, é o velho mais crente, é o ator, é o cinegrafista. Eu também não posso deixar de agradecer a nossa fantástica equipe de mídia que preparou tudo isso daqui, né?
Eles são, meu irmão, eu não falo isso querendo puxar a brasa pra minha sardinha, mas desconheço a equipe tão boa e tão capacitada quanto a nossa. Eles prepararam tudo isso em um dia. Os melhores estão aqui. E se a galera tiver seguindo no Instagram, vira o history de hoje, tudo montado, uma bagunça. Olha agora como é que tá. Vocês não tem noção, não. Quando junta Gaciel, Adriano, coloca aí Isaías, Cristiano para dar a opinião técnica dele, que é sempre importante, vai sair alguma coisa boa. Era para ter pegado uma câmera dessa e mostrado Adriano, mas ele gosta de ficar aí nos bastidores. Ele tá aí, meu irmão, Deus te abençoe, muito obrigado. E o bom é que eu sempre coloco essas metas impossíveis para Adriano. De um dia pro outro eu digo, bora montar lá? E ele, bora. Ele só faz isso, né, irmão? Então, Adriano, Deus abençoe sua vida e lhe recompensa. Gaciel, Isaías. Gente, sem mais delongas, Evangelho de João. Vamos lá. Bora. Vamos levantar alguns ensinamentos sobre o Evangelho de João antes da gente entrar em João capítulo 1. Show. Você já falou antes, Pedro, que é seu evangelho favorito. Sim. E por quê? A curiosidade parte do sentido da palavra sinóticos, né? Que é trazida pelo Mateus, Marcos e Lucas. Explica o que é sinóticos. A palavra sinótico deriva, né, da tradução original do grego, que significa visão em conjunto. Uhum. Eles recebem uma visão, cada um da sua forma, analisam e escrevem com um público-alvo. João, apesar de ser o quarto evangelho, ele não é inserido nisto. Nos sinóticos. Nos sinóticos. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Isso porque a visão de João a respeito do evangelho, de Cristo, do ministério, é totalmente diferente, né? João, ele não fala, não cita seu nome, seu próprio nome, em nenhum dos 21 capítulos. Você não vai ver o nome dele aparecer. Segundo, ele cita alguns milagres que nenhum dos outros 3 citam. É bonito, né? Terceiro, a maior lição para mim, João, ele foca tanto em Cristo, mas tanto em Cristo, que ele não para de citar o nome de Jesus em todos os capítulos. Ele vai citando Cristo, e claro, de um jeito muito impactante. Ele deixa muito claro que mais importante do que aquele que leva a mensagem é a mensagem que é levada. Bonito. E isso me impacta muito no ministério de João. João, ele é tão fantástico, que a gente só sabe o período exato do ministério de Jesus por causa de João, que é de 3 anos e meio. Uhum. Por quê? Por causa ele é o único que conta os períodos da Páscoa. Sim. Então, de acordo com a contagem das festas, a gente entende que o período ministerial de Jesus foi de 3 anos e meio. Em ordem cronológica, ele é o evangelista que chega mais perto, né? Assim, desde o nascimento de Jesus até a crucificação, ele é o cara que pega mais o pé da letra ali, a questão na ordem cronológica, desde o nascimento, desde... Ele é tão categórico, eu gosto tanto da forma categórica de João, que inclusive você tem um menino chamado João, né? Chamado João. Porque ele fala de Jesus antes de Jesus se encarnar, né? Os outros evangelistas falam sobre o anjo que desce, fala com Maria e tal. Ele fala de Jesus antes de Jesus se encarnar. Ele é o único que apresenta a pré-existência, né? Jesus, sua pré-existência. Ele usa logo, ele abre o texto já citando o termo logos. Ele abre o evangelho falando de Jesus pré-existente. E interessante dizer para você o seguinte, cada evangelho, né? Para a gente falar do evangelho de João e da diferença dele, a gente tem que entender o que os outros representam. E os públicos-alvos que eles têm, né? Sim. Quando a gente fala, por exemplo, de Mateus. Mateus, ele apresenta o evangelho para judeus. Ele vai tratar Jesus como o rei prometido. E ele sempre vai citar várias promessas do Antigo Testamento, meio que para comprovar. Esse daqui era o que a gente esperava tanto. Como dizia a profecia de Isaías, tal e tal e tal. Você vai ver isso muito em Mateus. É tanto que dentro da teologia é chamado de Evangelho do Reino, porque ele fala muito do reino, muito do rei, né? Porque se parar para pensar, quando ele apresenta ao judeu, o judeu não estava esperando um Cristo que iria morrer na cruz. O judeu estava esperando um rei que iria expulsar Roma. Exatamente. Um rei que ia vir dizer, acabou o imposto, acabou o jugo, ninguém mais vai ter, vamos matar coletores de impostos, vamos purificar Israel. Eles queriam aquela glória de Davi sendo restaurada. Só que não de uma maneira espiritual, de uma maneira bélica, né? Militar. Isso. O pensamento judaico, na verdade, era que não é o Messias. E a espera dos até hoje, a espera é essa. A espera deles é baseada nessa ideia de que é um Messias que irá tornar Israel a nação governando do mundo. Eu sei que isso talvez seja um conhecimento de todos, mas vale a pena dizer, a maioria esmagadora dos judeus hoje não é messiânica. Não. Você fala de judeu hoje como povo de Deus, você tem que entender que é povo de Deus em Abraão.
mas não é povo de Deus igreja. Não. A partir do momento que um judeu se converte a Cristo, ele se torna herdeiro das promessas Sim. em Cristo. Ele sai da aba judeu e entra na aba igreja. Tá certo? Então é muito importante você fazer essa diferença. Quem é judeu e é cristão, a gente chama de judeu messiânico. Judeu messiânico. Então até hoje, século XXI, dia... Que dia é hoje? Hoje é dia 19, né? Até hoje, dia 19, eles estão esperando o Messias. Tanto que é uma prática comum. Se você pesquisar no YouTube agora aí, você vai ver Os caras pessoas orando lá pregando no... e sendo apedrejado, não com pedras enormes, mas crianças mesmo rolando pedras e pregadores do Evangelho de Cristo, do Cristo ressurreto, o Messias que já veio e ressuscitou, mas que ainda os judeus, eles meio que rejeitam essa pregação. Aí você pensa, Mateus apresenta como um rei aos judeus. Aí Marcos apresenta uma visão aos romanos, né? Detalhe, o Evangelho de Marcos é escrito por Marcos, mas ditado por Pedro, né? Isso. Você estudando, você sabe que o autor, aquele que forneceu as informações... Quem escreve é Marcos, mas quem fornece a informação... Isso, então você vai ver ele direcionado aos romanos. E Jesus como o servo perfeito. O servo perfeito. O servo perfeito. Por isso que ele é bem prático. O Evangelho de Marcos é prático. Ele apresenta um Jesus que serve muito. Serve muito, veio cumprir a missão, ele veio e fez. Exato. Por isso que ele é mais sintético. Então, Mateus a judeus, Marcos a romanos, Lucas apresenta um novo povo, que é aos gregos. Lucas apresenta aos gregos. Aí, vamos lá. Como Mateus, ele apresenta aos judeus. Marcos aos romanos. Lucas apresenta aos gregos, você vai ver a inserção de uma figura muito comum no Evangelho de Lucas, que é o papel da mulher. O papel da mulher. Porque o grego não tinha problema em valorizar a mulher em sua sociedade. Que seja o Evangelho que mais cita mulheres. Que mais cita as mulheres. Ele desde, eu acho que, posso estar enganado, mas desde o primeiro capítulo ele já começa O primeiro capítulo é sobre a história de João Batista. Ele cita Isabel, Cântico de Maria, Cântico de... Ele exalta, ele mostra a exaltação que é feita a Maria, não no sentido de adoração, mas no sentido de bem-aventurada. Honra. Quando ele cita uma saudação que Maria estranha, porque não é costume das mulheres judias receberem esse tipo de saudação. Então ele já deixa claro que aquele evangelho vai inserir sim o ministério feminino. Aí você pega o quê? Um escreve para judeu, outro para romano, outro para grego. E João? Aí João é o mais massa. Ele disse, não é para um público específico, é para a igreja. Para a igreja. Ele escreve... Quando vocês entendem, é a opinião de vocês, que João escreve para a igreja da maneira geral? Sim. Entendo. Então, porque você baseia aquela visão dos 4 rostos, né? Que é tanto no velho quanto no novo. Que seria a águia, né? Que seria a águia. Ele é apresentado por João no público geral. Todos que estão tendo acesso ao livro, todos conhecerão o Cristo que eu conheci. Essa é mais ou menos a visão. A visão dos 4 animais é uma visão que está no Antigo Testamento. Ezequiel, acho, né? É, profeta Ezequiel. No livro do profeta Ezequiel, que ele fala do leão, do boi, do homem e da águia. Mateus é o leão, que é o rei. Marcos é o boi, que é o servo. Lucas. O homem, representando Cristo como o homem perfeito, bem naquela visão grega de atingir o homem perfeito. A visão grega era corpo são, mente sã. Isso. Aquela visão helenística. Então, homem perfeito e João como águia, ou seja, natureza celestial. Exatamente. Fantástico. Então, por isso que ele já é diferente, o Evangelho de João. Ele vai tratar sempre Jesus de uma perspectiva divina. Sempre. Você tira pelo começo. Ele abre usando o termo Asher. Para quem não sabe, o termo Asher, ele é um termo que está lá no Velho Testamento, quando ele se apresenta a Moisés. O eu sou o que sou. Ali é Iaê, Yasher. Iaê, esse Asher aqui é demonstrando a existência dele na eternidade, apontando, dizendo, eu sou o Senhor de todo o tempo. O pessoal do Instituto Bíblico só tá faltando isso aí. Ei, Axé, direto. Estão se cumprimentando assim. Do nada, manda Michael um áudio no grupo falando em Bereshit, Berechat. Eu falei, valha, meu Deus. Nunca mais eles estão estudando Pentateuco, tendo uma aula meio que grátis de hebraico ao mesmo tempo, né? É mais ou menos isso, tá? Pedro tá estragando os alunos. Não tem noção, não. Tá dificultando. E é muito interessante essa aplicação que o João faz. Eu gosto muito. Eu acho que todo mundo já percebeu que eu sou meio chegado em linguista para aplicar, né? E aí, eu gosto porque ele usa o termo
no imperfeito, né? No pretérito imperfeito. Porque ele não diz que Cristo ele é só o começo. Ele aponta Cristo no versículo 1, no princípio era o verbo. Ele aponta aqui Cristo como um agente operacional em todo o tempo. Ele diz que ele está apontando através de um verbozinho, que a gente pode olhar, até a galera do Instituto já pegou, que eu disse muito a eles, que é impossível você ler a Bíblia e não ver Cristo em tudo, em número, em palavras, em letras, em tudo aponta para Cristo. E isso, um verbo, João usa para tentar dar uma conotação do que Cristo é em todo o tempo. Senhor, dominante, governo, ele dominando tudo que está inserido nele, né? E logo naquele tempo que as pessoas procuravam razão para tudo, né? Sim. De onde vem, quem criou, quem fez. Aí João chega apresentando o verbo logos, a palavra logos, né? Sim. Para que as pessoas entendam que tudo existe porque Cristo existe. Sabe o que é interessante? É aquele versículo bem famoso de João, né? Convém que ele cresça e que eu diminua, todo mundo sabe. Mas no comecinho ele começa dizendo assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e ele era Deus. Quando ele fala bem do verbo, ele diz: bem, havia um certo homem chamado João. Ele não era luz, mas veio para que testificasse a luz. Então ele dá toda a glória a ele, ao verbo e à luz. É claro que eu não vou fazer o jogo de palavra aqui pra gente não perder tempo, porque senão a gente vai muito. Mas se você olhar como é no original, quando você faz o jogo de palavras realmente, do que as palavras do grego estão querendo dizer, o texto muda totalmente a concepção, porque ele diz assim no original: antes que houvesse qualquer princípio, o verbo era, e o verbo estava com Deus, e Deus era o verbo. Você vê como muda tudo. É como se ele estivesse dizendo assim, que Deus não se submete a calendário. Na Bíblia em ordem cronológica, o primeiro versículo é João 1:1. Na Bíblia em ordem cronológica. Não sei se eu já tô comprando uma Bíblia em ordem cronológica. Não. Eu tenho uma cronológica. Uma Bíblia em ordem cronológica, o primeiro versículo é João 1:1. É o primeiro versículo em ordem cronológica da Bíblia, e salvo me engano o segundo vai pro Salmo 90, que diz: de eternidade em eternidade, Isso, só tu és Deus. Só tu és Deus. Mas faz Uma sentido. experiência interessante. Você talvez já leu a Bíblia em ordem cronológica? Já, Gaciel? Experiência interessante. Você vai ver os versículos tudo embaralhado e tudo apontando E ao pra mesmo essa tempo se preexistência. encaixando. Porque Primeiro apesar de versículo é João 1:1. serem textos diferentes, eles se encaixam, apontando para o significado real do Salmo que eles 90, querem verso dizer. 2. Sim. A verdade é que tudo, pra galera ficar bem por dentro disso, a verdade é que tudo se baseia no tetragrama hebraico. Tudo na Bíblia ele aponta para o tetragrama hebraico, mesmo quando muda a tradução. Mesmo se baseando no grego como língua original da sua tradução, ela aponta para o significado. É claro que eu não estou usando a questão de apontar para a língua hebraica, mas para o significado, né? Que o YHWH, que é a língua original, ele tem um significado. Cada letra daquela tem um significado, que é eu estarei constantemente aqui. Não é que Deus, costumo dizer muito isso, Deus ele é o único ser que ele nem tem passado em futuro. Ele só tem presente, ele sempre é. Ele sempre existiu, né? Sempre. Não tem começo, não tem fim. E eu não sei nem se a gente pode usar esse termo, ele sempre existiu. Porque o existiu aponta como se fosse algo que tivesse passado. Ele sempre existe. Sempre. Tem até, falando tipo assim, o termo para você aplicar a Deus é muito complicado. Deus, nesse sentido mesmo, Sim. a palavra existência não se aplica a Deus, porque ele sempre foi. Sempre foi. Tudo que vem a existir tem um começo, mas Deus não tem começo. Sim. Então, antes sempre era o Pai. João é quem vai nos dar luz a respeito disso, porque antes de tudo sempre foi o Pai, o Filho e o Espírito. E o Espírito. Você vê que a gente tá com o começo e a gente não sabe nem no primeiro versículo. Você vê o tamanho da profundidade que é a Achei Bíblia. muito bonito quando você falou assim, João escreveu todo o seu evangelho de Jesus sem falar o nome dele. Rapaz, que bonito, viu? Pode olhar. se Que você lição, ler. que lição legal. Sensacional. Eu sabia que ele tinha ocultado em várias vezes. Quem foi João? João foi um dos primeiros discípulos de Jesus, né? A gente tem o relato lá de João capítulo 1, mostrando que o primeiro discípulo foi André e outro. Esse outro era João? Ou não? Lá em João 1:1. Eu quero que a gente responda a pergunta: quem foi João? A gente sabe que João é filho de Zebedeu. Agora eu entendi. Irmão, Biblicamente. Quem foi João, exatamente? Certo. Quem foi João? João foi o Pescador, profissão dele. Pescador junto com seu pai. Sim. Provavelmente ele já tinha um convívio muito natural ali devido à sua profissão com redes. Sim. Né? Ele é um servo por natureza.
você vê que ele... Você não vai ver João sendo usado em profecia, em revelação, mas você vai ver João o tempo todo servindo. Isso é revelador. E isso me deixa muito assustado, porque a gente tem a mania de pregar muito sobre Elias, Eliseu, sobre caras que foram extremamente usados, mas quantos deles não teriam trocado fazer fogo cair do céu por entrar na sala do trono? Com certeza. Cara, quando você para pensar isso, tem noção, pastor Gabriel, pastor Wesley? O cara nunca pregou. Me mostra ele pregando. João não é pregador. João é um historiador, mas acima de tudo, ele entendeu o que é reino. Entende? João, ele me assusta, e aqui todo mundo vai entender porque é que eu gosto tanto dele. Do que adianta você ser muito usado, mas não ter nada de salvo, cara? João é servo, ele entendeu o que é reino. João, ele não é usado na grande pregação de Pedro. João, ele é acusado, mas não pregou. Sim. Poxa, como é que ele é acusado? Atos 4:13. João não entrou primeiro no sepulcro. Ele chegou primeiro, mas deixou Pedro chegar. Deixou Pedro entrar. Deixou Pedro entrar. João é alguém... Eu não tinha deixado você entrar não, viu, irmão? Teria, varão. Teria nada, você é mais velho, mas eu queria ver. Não, tô fora. Você tocou num ponto agora... O costume, porque... né? Pode falar. Não. Você tocou num ponto que ele não tem um pingo de soberba para dizer assim, eu cheguei. Ele nem de ambição para passar na frente de ninguém, né? Tipo, até por causa da idade que ele tinha. João era muito novo, é possivelmente que ele tinha entre os 15 a 20 anos de idade. Isso. Né? O mais velho era Pedro, dos discípulos, né? Então, por respeito... A gente sabe isso porque ele era o único que era casado. Ele era o único que era casado. E também pagava imposto. O único que pagava imposto. Exatamente. João não... Então, e esclareça, não é que João era veaco, não, irmãos, ou fora da lei, porque não pagava, não. É por causa da idade, né? Idade. Lá em Êxodo 30, veja normativa, lá. Galera. Então, ele era um discípulo novo, e talvez por respeitar os mais velhos, né? Quem chegou primeiro do que ele respeitava muito nessa questão de deixa no meu canto, deixa eu quieto aqui, vou fazer o que eu fui chamado e pronto. João, ele serve à igreja, serve ao Senhor da igreja, e foi pastor de Éfeso, da igreja. Foi pastor de Éfeso. Inclusive, o evangelho é escrito 90 anos depois de Cristo. Antes do Apocalipse. Em Éfeso. Ele escreveu o livro, o evangelho, em Éfeso, sendo pastor da igreja. A cronologia é só para os irmãos entenderem, né? Falando de datas. A gente tem João como sendo o último evangelho a ser escrito. Isso. Sempre que a gente fala de data bíblica é meio que aproximado, tá ligado, né, irmão? Não tem como bater o martelo e dizer 84, 85. De 80 a 90 tem essa produção do evangelho de João. Ele em Éfeso, ele é preso. Tentam matar o cara, a história da igreja colocaram no tacho. Não morreu. Tacho de azeite fervendo. Tem até a gente incorpora isso nas pregações, né? Aquele jargão massa de pregador, que o azeite que tava dentro dele. Se Pedro não rodar falando isso, Pedro não é. Tá errado. Não. Ei, Cristiano, ele falando isso, se ele não rodar, o azeite que tava dentro era mais quente que o que tava fora. Ele tem essa condenação à morte, não morre, ele é jogado em Patmos, onde ele recebe a revelação do Apocalipse, não morre em Patmos, é solto e volta a pastorear em Éfeso, onde ele morre de velhice. Então, esse é o nosso João. Sabe o que eu acho bonito? Antes, eu estou só fazendo um prefáciozinho, uma introdução sobre João, para a gente poder entrar no Evangelho. O que eu acho bonito é o chamado de João. O chamado de João é muito bonito. Porque alguns discípulos, eles tiveram um chamado relatado na Bíblia, como foi o caso de Levi, Mateus, e João foi só assim: venha. Jesus chamou Pedro, eu vou fazer de você pescador de homens. Depois do milagre, Pedro aponta para sua natureza pecaminosa: Senhor, afaste-se de mim, que sou homem pecador. Aí Jesus disse: venha, que eu vou fazer de você pescador de homens. Aí Jesus saiu e aí olhou para João e disse: venham vocês dois também, para ele e para o irmão dele. Foi. Aí a Bíblia diz: abandonando tudo, seguiram. Eu acho bonito. Eu acho que João é o único que literalmente fez uso disso. Abandonou tudo. Por quê? Porque ele é o único que, por exemplo, Pedro volta. Os que estavam com Pedro olharam para ele e voltaram. João é o único que permanece. É. O único. Ele entendeu o significado. Porque, por exemplo, Jesus teve que encontrar Pedro no mesmo lugar desde o começo do ministério. Presta atenção já.
Todas as vezes Jesus teve que encontrar ele ou próximo do barco ou no barco. Ele foi o único que acompanhou até a crucificação. Ele sempre se destaca sem nunca ter sido usado para nada. Ele sempre serviu antes de ser chamado. Parece que já estava no DNA dele, né? Porque ele já trabalhava com Pedro no ramo da pescaria. E isso deveria ser tão natural, né? Era natural de João servir. Era natural. Era natural servir. Pai, que cara fantástico. Então, eu tô ficando fã do João depois desse podcast aqui. Quem tinha naturalidade de servir antes de ser chamado, legal, já era tranquilamente. Ele era servo, ele era fiel, não abandonou Jesus, ele não negou. Cara, não se apartou. E quando você engrossa a humilhação que ele passa em Atos, ele não é o pregador é Pedro, mas na hora que os anciãos, os fariseus, se juntam para tirar Pedro e João dali, o termo que eles usam é idouto e letrado. Que no grego, né, é agramato e... Vocês são burro de marré. E isso, e antes que alguém pergunte assim, é porque eles dois não sabiam ler. Não é essa a questão. A questão é ler que eles estão dizendo... Insulto. Isso, era insulto. Exatamente. Como não fizeram faculdade rabínica, só para entendimento de todo mundo... Opa, você tá chegando onde eu queria. Como vocês não fizeram faculdade rabínica, por que vocês estão pregando? Daqui dessa mesa, só quem fez a faculdade rabínica foi Pedro. Foi Pedro. Conversa essa. Aqui um dia ele chega com kippah na cabeça. Não, eu sou fã. Eu sou fã de judaísmo. Certeza que ele vai entrar na igreja um dia com... Eu sou fã de judaísmo. Você também acha que vai ter um culto que ele vai chegar com talite, o kipazinho? Só não chego porque a lei foi quebrada, mas o kippah provavelmente eu uso. João tinha um título que eu acho que todos queriam, que era o discípulo que Jesus amava. Sim. Né? E o seu livro, ele não tem parábolas. Ele é muito direto no que ele está escrevendo. Sim. As epístolas de João, elas são o significado literal da pregação de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 1 João é o caminho, 2 João a verdade e 3 João a vida. Pode olhar. E ele sempre reafirmando o principal mandamento, né? 1 João, ame. Sempre. Ame a Deus, sempre. Ame ao seu próximo. Ame a Deus, ame ao seu próximo. Era um cara muito amoroso. Ele mostrando qual é o caminho. E para quem não sabe, essa questão do amarás o seu próximo é lei levítica. Lei, literalmente uma lei moral. E ele fala muito do amor também no evangelho dele, né? É muito, muito amor. Deus amou o mundo, o discípulo que Jesus amava. Ele fala muito do amor. João também. Pode falar. Pedro falou aqui a respeito da questão da cultura judaica, sobre ele não ser um rabino e tal. A gente sabe que Pedro está aqui, sabe que ele é quase um rabino. Ele sabe que toda criança, quando nasce, né? Ela tem aquele tempo de estudar a Torá bíblica e, quando crescer, servir ao sacerdote. Exato. É como se fosse uma honra muito grande para a família. Sem dúvida. Do pai chegar assim, olha, meu filho a partir de hoje vai servir ao sacerdote. Sim. Foi assim com Malco, né? Diferente do que muitos pensam, Malco não era um soldado, Malco era um servo de um sacerdote. Então, quando a criança não era aceita pelo sacerdote, não tinha aprovação, ela procurava uma profissão, ou pescador, ou agricultura, ou estudar qualquer uma outra coisa. Então, quando eu fui estudar sobre a palavra segue-me na Bíblia, né? Nenhuma palavra na Bíblia tá em vão. Verdade. Essa palavra segue-me é uma palavra de aprovação. Porque se uma criança fosse aprovada pelo sacerdote, o sacerdote dizia assim, ó, segue-me. É como se dissesse assim, ó, você passou na faculdade. Sim. Então, eles cresceram e nunca ouviram na vida dele a palavra segue-me. Ou seja, a religião da época, eles foram excluídos por aquilo que eles queriam ser. Por causa de que, culturalmente, as crianças queriam ser servo do sacerdote. Então, quando chega Jesus dizendo assim, ó, segue-me, Jesus está dizendo assim, ó, eu sei que vocês sempre quiseram ser aprovados por alguém. Mas a religião jogou vocês fora, o sacerdote jogou vocês fora. Isso é muito interessante quando você diz isso, porque Jesus é um sumo sacerdote. Ele é um sumo sacerdote. E a expectativa de João era servir ao templo, ao sacerdócio. Cara, agora pensa se ele tivesse ouvido do sacerdote aquilo que ele só ouviu de Jesus. Uau! A gente nem estaria falando sobre João. Você nunca teria pregado sobre Deus amou o mundo de tal maneira que Deus sofreu no unigênito por toda... Ele escreveu o versículo mata da Bíblia, foi ele. O principal versículo, indiscutivelmente, do cristianismo atual é João 3,16, escrito por um cara que foi rejeitado pela religião. Eu costumo dizer que João 3,16 é uma mini Bíblia.
Porque Deus amou o mundo, Gênesis, de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que lhe que não pereça, mas tem a vida eterna, Apocalipse. Vai chegar aqui na nova história, e vocês procurem depois, 12 homens extraordinários. Por quê? Porque você vai também chegar aqui na nova história e vai encontrar Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Posso indicar um livro também? Pode. Jesus pela ótica do Oriente Médio. Jesus pela ótica do Oriente Médio. Kenneth Bailey. Kenneth Bailey. Top. Esses 3 livros, se vocês leem, você vai ter uma definição. Primeiro, Jesus nunca vai escolher gente perfeita. Não vai. Porque os 12 homens extraordinários, ele começa demonstrando 12 caras que se tivesse na ponta da vida hoje, o pastor Gabriel expulsava tudo daqui. Meu filho leva a mão não, mas o pastor Gabriel tem um coração não dá pra você estar aqui, não. Ele é da qualidade de Pedro, de Wesley. Não, era da qualidade de Pedro na adolescência, lá na Exão 1. Trabalhoso e ruim. A ponto de um pastor ter que fazer reunião com a mãe dele pra dizer assim, minha irmã, ou a senhora dá um jeito no seu menino, ou nós vamos ter que excomungar uma criança. Diga aí se era bom. Mas quando você vai ver os 3 anos e meio, os caras convivendo com Jesus, eles começando a perceber que a única pessoa que realmente se importou dizer assim, cara, eu tô vendo em vocês algo que eu não vi em ninguém. Eles começam a ver o valor do reino. O valor do reino é não dispensar ninguém, por pior que eles sejam. Entendeu? Então, tipo assim, você tira por João. Quando João é chamado, João é um jovem mesmo. Jovem. E jovens não exerciam nenhum cargo de liderança no judaísmo. Como estudante assíduo de cultura judaica, isso é um absurdo. Você vê alguém com 15, 20 anos exercendo um sacerdócio ou até mesmo servindo de levita na igreja, é um crime. No máximo, você faz o papel de Samuel. Servir água para o sacerdote depois vou dormir, você ajeitar a cama dele, você faz isso. Mas trabalhar, aí vem Jesus, pega 12 cabas, uns deles. O único dele que era velho era Pedro. Mas até o próprio Jesus, ele respeitou esse tempo também, né? Porque o peso da palavra de um judeu é após os 30 anos de idade. Agora, por isso que Jesus não pregou na sua juventude, adolescência, porque ninguém ia acreditar, ninguém... Porque a gente tem que analisar a Bíblia do jeito que ela está escrita e aonde ela foi escrita, qual era a visão que ela tinha. Aquele texto de Jesus pregando para os anciãos no templo, aquilo dali é um ato assim inesquecível na cultura, porque criança não falava na frente de idoso. Não precisa ir muito longe não, meu velho. Anos 90 aí, anos 80... A gente passava na rua pedir a benção que não era nem da família, só porque você era uma pessoa de mais idade. O Gabriel, ele vai muito para Israel. E se ele já percebeu andando por lá, as crianças elas têm um papel muito importante na sociedade, na demonstração do educacional. Uma criança ela não fala, ela não levanta a mão. Quer dizer que não tem criança brasileira em Israel. Não estou dizendo isso. Estou falando em questão de respeito com os mais velhos. Márcia iria amar um pão da vida aqui em Israel, viu? Aí não tem o filho de Wesley, o filho do pastor Gabriel. Não, se tiver de Pedro Cordeiro lá tocando terror, Benício, se colocar João, Davi e Lucas Mateus, meu amigo. E aí você vai ver Jesus chamando João na sua juventude para ser discípulo. E o que é mais aterrorizante, um cara que sempre quis ser o que nunca teve chance. Uau. E aí vem Jesus e diz assim, já que ninguém nunca lhe deu uma chance, pode deixar que eu lhe dou. É, legal, de verdade. E se você vê os 12, eles não tinham característica nenhuma de ser discípulo, cara. Nenhum. O único preparado era o traidor. Tinha uma educação elevada, traidor. Você vê como no reino isso não importa. A equidade do ministério não é baseada no quanto o meu intelecto está desenvolvido. O único que provavelmente fez a escola rabínica. Provavelmente. A chance rabínica dele ter estudado é enorme. Ele era o teólogo da equipe, era ele. Sim. Da região dos Cariotes, né? Há livros antigos, né, que citam que provavelmente Judas, ele tinha toda a técnica, até pelo fato da conversa que ele tem para trás de Jesus, a forma como ele fala com os chefes, né, dos anciãos, isso denota que ele era alguém que conhecia e havia um certo respeito para com ele. E você só adquiria esse respeito dos mais velhos se você desse estudado, coisa que provavelmente João não conseguiu ter um acesso muito grande ao rabino. Então, gente, a gente já fez um prefácio sobre João. Então, o pessoal tá perguntando aqui, vai entrar no capítulo 1 quando? Eu acho que vai ficar lá pra... Deixa eu ver, ainda tem tempo ainda, a gente tem mais meia hora, a gente passou meia hora. E aí, Cristiano, como é que tá aí a produção do nosso cordel? Está indo aqui,
Eu tô exatamente anotando tudo que vocês estão falando e no finalzinho tem um cordel. Um artista, top, viu, meu irmão? Olha, Um artista. O cordel vai ser bom. Na minha quero aula pedir ele a fica você. anotando tudo. Chega da raiva. Ele cabeça baixa direto escrevendo. É mesmo? É. Porque é dedicado. Eu não sei o que é que ele tá... É eu tanto dedicado. falo que ele anota, não. Ou é fazendo um poema sobre você, não sei. Talvez. Não tem como saber. Vamos começar com o capítulo 1 de João. Eu vou lendo e quando vocês quiserem que eu pause pra gente comentar, a gente pausa, Show. tá certo? Vai ser direto. A gente já comentou sobre a eternidade de Deus, quando ele fala no capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Aí, E sem ele, nada do que foi feito se você fez. percebe que ele troca o verbo por um sujeito? Sim. É como se ele estivesse dizendo assim, ó... O Verbo, É o o sujeito é Cristo. Isso, É. Entendeu? Ele troca. E propositalmente. Ele está dizendo que o verbo que ele falou no versículo 1 é um ser vivente que ele está citando no versículo 2. É Ou legal de seja, verdade. existe, né? Tem Existe. Tudo que existe, tudo que é, tem um fundamento, uma base. Aqui ele aplica toda a obra da criação a Jesus. Toda a obra executiva da criação ele aplica a Jesus, né? Toda. A obra executiva. Eu explico mais ou menos para os irmãos entenderem o papel da Trindade. Eu digo, ó, o Pai, ele é o arquiteto. Cristo é o construtor. E o Espírito Santo é quem dá toda a manutenção para que o negócio funcione da melhor maneira possível. Eu dou até o exemplo da igreja. Eu digo aqui, teve uma arquiteta que fez todo esse projeto aqui, onde a gente está esse estúdio, o nome dela é Dandara. Aí teve o construtor, que foi Alexandre e a empresa dele. E tem a irmã Sinara, tem a equipe, tem a mídia, que coloca tudo para funcionar no seu devido lugar. Assim é a Trindade. O Pai fez o projeto perfeito. Na mente do Pai estavam todas as coisas. Aí Jesus chegou e disse, pode deixar que eu faça. Deixa que eu faço, deixa que eu executo. Ele executou. Quando a Bíblia diz que Deus lá em Gênesis fez tudo por meio da sua palavra, quem era a palavra? Ele. Era Cristo. Ele. Entendeu, irmão? Quando a Bíblia diz haja luz e ageu... Ruach. Ageu. Ageu não, né, irmão? Esse termo Ruach, né, no hebraico é ele. A palavra que foi liberada é o agente criador. Eu não sei se vocês já ouviram falar, há um pensamento que o João, os primeiros versículos de João 1, foi uma revelação. Foi a primeira revelação que João teve. Não sei se você já ouviu falar isso. Porque nunca se ouviu falar acerca disso no princípio, assim como estava em Gênesis. Da mesma forma que Deus revelou a Moisés toda a criação, tudo aquilo ali. E há um pensamento que diga que esses primeiros 5 versículos foi uma revelação de Deus a João também, para mostrar onde Jesus estava no princípio. Para dizer para o povo, para provar para o povo que existe um Deus, existe um Criador e a razão de tudo isso. Vale a pena a gente levantar que João foi um dos caras que bateu forte no gnosticismo. Sem dúvida. No gnosticismo. Pedro, explica o que é gnosticismo aí para os irmãos. Aquela corrente herética do primeiro século. É melhor você. Explique você de um jeito mais claro que eu com certeza vou confundir. Vai polêmico, complicar. Pedro é polêmico. Simples, meu irmão. O gnosticismo ele se dividia em várias falsas teorias sobre basicamente eles condenavam a matéria e endeusavam o espírito. Isso. A visão do gnosticismo isso aqui é podre. Basicamente. E tem crente hoje que é gnóstico. Você acha que Crente hoje que é gnóstico. Isso aqui não serve pra nada, meu irmão. Isso aqui é miserável. Quer ver, ó? Vou perguntar aqui na live. Você já viu algum crente já desse, meu irmão? a carne não presta? Isso aqui não presta pra nada. Esta carne é podre. É uma visão do gnosticismo. Sim. Você tem que entender a diferença entre carne e corpo, irmão. O seu corpo você tem que cuidar dele. A carne tu mata. E aí... Boa frase. Não é o corpo você Muito tem que boa. cuidar. O corpo você tem que botar na academia. Você tem que comer coisas saudáveis. Você tem que Tomar fazer... café sem açúcar. Tomar café sem açúcar. Porque o açúcar é o principal agente Mas cancerígeno. eu não tô tomando mais café, não, homem. Não, você só tomou a garrafa. É só Não, tomar uma é porque já garrafa. tá com giz. 1 quilo de açúcar aí. Já tô com G sem tomar. Homem. Então aí, ó, tem que matar isso tudo aqui. Rapaz, pentecostal que não toma café tá errado. Mas não precisa do açúcar, né? Açúcar é cancerígeno. Enfim, aí a visão do gnosticismo é essa. Eles colocam... A gente acredita na tricotomia. Tricotomia.
Corpo, alma e espírito. Eles basicamente acreditam na dicotomia, que é só o corpo e o espírito. Sim. E dentro dessa visão, eles entendem como o corpo sobre tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que mata. E qual é a parte perigosa disso? Isso defendia que eles não precisavam se apartar do pecado. Porque por mais que eles se esforçassem, Não conseguia. eles não iam conseguir por causa que isso aqui é muito ruim e tal. E há uma teoria do gnosticismo que até algumas correntes heréticas de religiões hoje acreditam que Jesus foi um espírito. Espírito. Sim. Espírito. Jesus foi uma alma penada que veio Muitas e tal. religiões creem. Muitas mesmo. Tu vai aí pra parada do espiritismo, tu vai pra uns mormons, eles têm umas paradas meio assim. Então, quando João fala que o verbo encarnou, Uau. ele tá batendo no gnosticismo. Tá. Porque seria, na visão do gnosticismo, que era uma corrente de E pensamento, você explicando assim fica até claro de ver. na visão do gnosticismo, eles diziam que seria impossível a divindade se misturar com o terreno, porque a divindade é santa. O gnosticismo foi que fez com que a gente enxergasse Deus como um Deus longínquo. O Deus de Israel sempre é um Deus relacional. Sempre. Você Eu poderia ia falar confundindo, porque disso. quando você disse Deus de Israel, eu pensei que era o Deus dos judeus. Eu ia dizer, não, o Deus dos judeus é muito distante. O Deus de Israel, Deus de Israel. o Deus de Abraão, o Deus que chamou Noé, o Deus de Adão, o Deus de Enoque. Deus gostava tanto de relacionamento que disse: Enoque, você é um caba bom, vou levar você para Venha pra cá. Não A aguenta terra esperar. não é digna de- Vou chamar aqui, venha pra cá, venha ficar aqui. E foi assim, porque Deus é um Deus de perto. Deus nunca quis ser de longe. Só que o gnosticismo, ele tinha essa visão que Deus era longínquo, que Deus era inalcançável. E tem muito crente que hoje tem essa mesma visão. É. Porque será que Deus ouve minha oração? Será que Deus está comigo? Se eu perguntar para o povo o que é gnosticismo, ninguém sabe. Mas o que é que o gnosticismo vai defender? Basicamente, ele vai apoiar uma vida de pecado, porque você nunca vai conseguir santificar. Ele vai dizer que você nunca vai ter um relacionamento com Deus, porque por causa dos seus pecados, que Deus é 100% santo. E vai dizer que tudo isso está em retorno do Espírito. Então você pode ficar tranquilo que um dia você vai se purificar. Quando João disse que este grande ser que criou todas as coisas veio, encarnou e ficou perto, aí ele põe uma faca no pescoço dos gnosticismos, né? Ele não... Nesse começo de texto que você estava lendo, eu gosto muito dos cinco primeiros, né? Que tem uma pegada muito hebraica e Do judaica. 1 até o 5 é uma parte do capítulo 1. Sim. Então, do 1 até o 5 é uma coisa. Aí do 6 é tipo assim. Ele muda totalmente. É tipo assim. Do 1 até o 5, criação. Exato. Gênesis. Ele procura apresentar Cristo lá. Pré-existência de Cristo. Inclusive em Cristologia, que é a matéria que você vai usar João 1 para apontar para a pré-existência de Cristo, que é a divindade de Cristo, né? Só que aí quando vai pro 6, aí você transporta para o 2000 anos atrás. É. No capítulo 1, verso 1, não tem data. Não tem. Não há calendário. Porque a verdade é que dentro do judaísmo o conceito é que o verso 1 de João é a ligação do Velho Testamento com o Novo, da Velha Aliança com a Nova Aliança. Gênesis, né? Que ele faz a ligação de Gênesis 1 com João capítulo 1. Mas de todos esses 5, primeiro o que eu mais gosto é o 3, por causa dos dois termos do grego. Feitas e coisas aí, né? Que ele usa o pais e o ginomai, né? Que é tudo que existe. Toda forma que existe. É como se ele estivesse dizendo assim, ó. Tudo que existe. Se respira, foi ele que fez. É verdade. Se balança, eu foi tô ele com o que léxico fez. de Strong aberto aqui, rapaz. Só pra me pegar. Só pra me pegar, é. Eu tô com o dicionário aberto. Acertei no grego, acertei. Não, mas eu não ia lhe fazer vergonha, não. Pelo amor de Deus, deixa eu errar e você me corrige depois. Nunca, deixa eu. Mas ele usa esses dois O termos, termo né? paz que você falou, individualmente, significa cada, todo, algum, todo, Isso. todo, qualquer um, todas as coisas, qualquer coisa, algo de todos os tipos, em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento. Toda a forma de. Tudo. Toda a forma de. E o ginomai, né? Que Sem significa... deixar espaço pra dizer que não foi. Isso. E o ginomai, que é o feitas, né? Todas as coisas foram feitas, significa literalmente vir à existência. Eu já lhe mostrei Glória o a aplicativo aí, eu vou mostrar você que esse é o aplicativo aqui para você entender Muito bom. as pregações de Pedro. Olha aqui, ó. Quer Meu dizer que todo Jesus. mundo da igreja vai ter que andar com esse aplicativo Olha aí. aí, tá vendo? Ó?
Tem o textozinho aí, você clicou. Mostra pra galera, mostra pra galera. Ele usa isso daqui eu já tentei, mas Mostra pra galera, mostra pra galera. Foi revelado. O segredo. Quer dizer, quando saiu o cartaz aqui, Pedro tá pregando na Pão da Vida, tem que trazer o léxico de Strong. O léxico de Strong. Então, eu acho que a grande definição desses 5 primeiros versículos é sem dúvida o versículo 3. Toda forma tudo que existe de existência foi por ele. Tudo. Você sabe quem vai falar muito bem sobre isso daí, que é muito bonito? Ô, Cristiano, baita de um livro, viu? Você que gosta de poesia. Você quer ler um cara que era poeta, que brincava com palavra, leia Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis. Meu amigo, ele falando sobre... Ele também vai bater no gnosticismo quando ele fala sobre a maldade humana. E ele fala que o bem, ele sempre é maior. Ele tem um negócio que ele fala assim no Cristianismo Puro e Simples, falando sobre que Deus criou todas as coisas e dizendo que Deus criou até mesmo o diabo. Ele falando a respeito disso, falando dessa força. Já leu, Cristiano, Cristianismo Puro e Simples? É interessante. As perguntas que diziam assim, se Deus criou todas as coisas e criou tudo, aí vem aquelas perguntas que alguém já perguntou. E o mal? Quem criou o mal? Quem criou o diabo? Se diz que Deus criou tudo, aí fica aquela pergunta no ar. O diabo, sim. Foi criado por ele. Ele falando a respeito disso, sobre a maldade que existe dentro do homem, ele fala que toda maldade que existe dentro do homem é um bem não feito da maneira correta. E quando ele falou isso, minha cabeça fez assim, ó. Oh. Repita essa frase aí. Toda maldade que existe dentro do coração do homem é um bem feito... Aliás, é um bem que está sendo feito de uma maneira errada, que não foi feito de uma maneira correta. Em que sentido? Por que o homem é ganancioso? Ele é ganancioso, a ganância em si é algo bom, de você almejar uma vida melhor. Só que o reflexo disso, a projeção disso, é você roubar, você enganar, através da ganância. Mas não é pecado você desejar uma coisa boa. Sim. Uma pessoa que relaciona-se com... uma pessoa que tem um relacionamento ilícito com mulheres. O desejo que existe dentro do coração dele é ter um relacionamento verdadeiro com uma mulher. Só que a resposta que ele faz isso é completamente errada. Ele mostrando que o homem sempre teve um anseio de viver de acordo para o que foi criado. Só que por não conhecer Cristo, por não conhecer a revelação de Jesus, ele faz isso da maneira errada. Pegou? Conseguiu entender? Sim. É tipo assim, o homem sempre trilhou no seu subconsciente, tentando de todas as formas corresponder para aquilo que ele foi projetado. Viver em família, ser amado, ter amigos, ter filhos, ter uma esposa, ter uma casa, viver bem, comer bem, governar. Ter relacionamento com Deus. Mas devido ao pecado, pela maldade do pecado, todos esses desejos que são bons e legítimos se tornaram ruins. Isso ele falando por causa da maldade que existe no homem. Se Deus é tão bom, então por que existe a maldade? Aí ele disse, essa maldade só existe porque o homem não conhece a Deus. Aí eu falei, cacetada, meu Deus, que cara inteligente. E pegou, irmão, toda pessoa que ela está realizando algo ruim, e aí eu não lembro para quem que eu falei hoje, agora pegou, quando ele diz assim, uma pessoa, ela será, quão melhor ela for, ela será muito boa ou ela será muito ruim. Faz sentido para você? Uma pessoa, quão melhor, foi para você, não foi? Isso é do C.S. Lewis, não é meu não, ele falando sobre a natureza humana. Ele disse, ninguém espera que uma vaca seja tão boa ou que uma vaca seja tão ruim. É somente uma vaca. Mas um cachorro, alguém espera que um cachorro seja bom ou seja ruim. E um menino, que seja bom ou que seja ruim. E ele fala, quanto mais talentosa for uma pessoa, mais habilidosa for uma pessoa, mais geniosa for uma pessoa, isso vai potencializar ela a quê? A ser uma pessoa extremamente boa ou ser uma pessoa extremamente ruim. O problema não é a criação. O problema não é somente o homem. É quando ele tenta viver a vida afastado de Deus. E eu falei isso. Forte. Faça o convite agora para o pessoal aceitar Jesus. Porque isso aí, cara. Eu falei isso, eu disse, meu Deus do céu. É uma pregação. Isso o C.S. Lewis falou na rádio para falar sobre a guerra.
Ele não disse isso no livro, mas imagine. Aconselho a todo mundo a ler. Cara, C.S. Lewis. você não tem noção, não. Sensacional. Eu até falei pra você, da primeira vez que eu li C.S. Lewis, eu me senti burro. Porque o cara A primeira vez que eu li um livro dele foi Anatomia do Luto. Não é normal. Irmão, ele Quando ele é o perde cara a que esposa escreveu as dele. Crônicas de Nárnia. Exato. Aí, você lembrar que você conhece ele. E só pra quem é preguiçoso, o livro é muito melhor que o filme. O filme é bom, mas o livro é muito melhor do que... Pedro já perguntou pra mim, você já leu as Crônicas de Nárnia? Eu já li o filme, já, as Crônicas de Nárnia. O filme é bom. Crônicas de Nárnia é ficção científica cristã. Sim, e pouca gente sabe disso. Ficção científica cristã. E é muito pré-julgada, você tá ligado, né? Sim. Meu irmão, você não tem Muito noção. pré-julgado. É porque as pessoas assistem um filme, elas não Porque- entendem o filme. Qual é o Não, é link muito que eu tô pré-julgada ali fazendo? pela capinha e tal, aquela coisa toda. O link que eu tô fazendo com esse texto aqui, que Deus criou todas as coisas perfeitas. Aí eu vou dar um exemplo pra você. Hitler foi mau e péssimo, não foi? Sim. Mas você imagina se Hitler tivesse tido um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus, o baita líder do bem que ele não seria? Poder de influência. O poder de Ele influência, tinha de uma liderança. característica que pouca gente na história da humanidade tem. Ele é um dos caras mais persuadivos. É, que o mundo persuasivo, já- ele persuasivo. convence. E por quê? Porque a persuasão geralmente ela carrega livro muito na que mulher. tornou Hitler quem ele é, Mein Kampf. Mein Kampf. Tu já leu já Mein Kampf? Já ouviu falar? Esse livro, simplesmente, ele escreveu quando ele estava preso, foi? Preso. Quando ele estava preso. E esse livro tornou ele popular, porque ele tem um poder de convencimento tão grande. Aí eu faço aí mais ou menos aquelas histórias de se Hitler fosse um pastor, meu, vai. A verdade é que pouca gente sabe Imagine- disso, mas a persuasão é uma característica feminina. É uma característica A gente feminina. nem saiu do versículo 3. Siga aí. E Hitler trazia muito. Meu Deus, como é que a gente palpável. tava falando de João 1 e 3 e agora tá falando de Hitler? Você que puxou o assunto para falar sobre características. O que eu tô querendo dizer com isso é inegável que Deus fez todas as coisas e que todas as coisas que Deus fez para o bem. Todas as coisas que Deus fez para o bem. Inegável. Inegável. Sim. Você não tem como culpar o projeto. Não tem como culpar o É projeto. impossível Tem como culpar a execução. a execução. Porque De forma errada. Não vou nem falar execução, porque ele executou de maneira perfeita. Não, Você mas não pode- eu tô entendendo o Não, sentido de Wesley. mas quem entende o projeto, né? Eu tô entendendo o sentido que o Wesley tá dizendo, porque é como se ele colocasse em nós a responsabilidade da execução. Eu tava ouvindo o cristianismo Não é nem por assim. que ele colocasse em nós, ele acredita na gente para executar. Cara, tu não tem noção, não. Meu velho, C.S. Lewis explicando o livre-arbítrio. Eu tava fazendo caminhada na esteira, correndo, escutando o cristianismo puro e simples. Meu irmão, Você faz morrendo esteira von- escutando o livro. Claro. E falando língua estranha. Não faz sentido pra você, É não? isso que eu espero de pessoas que ainda arriscam a Bíblia. Não, meu velho. Tô brincando, Pra tô brincando. começar, Pastor você- Linaldo, me perdoe, tá? Pra começar, você tá treinando o corpo, treinando a mente e edificando o espírito. Eu só leio um livro quando eu tô escutando ele no ouvido. Eu vou lendo, acompanhando e É outro que escutando risca a Bíblia. mesmo. Risco mesmo. Você Enquanto nunca eu vai risco ver. minha eu já Bíblia, disse- Deus escreve a minha história. Eu já disse a Gabriel, você nunca vai ver um judeu riscando a Torá. É isso aí, você não vai ver porque Véi, isso é traga considerado seu um... kipá, traga seu talite, se vista aí, bote sua roupinha. Tá tudo bem, meu velho. A gente não vai, não. Estão dizendo que dia de sexta-feira ele tá desligando o telefone 6 horas da noite. Sexta-feira de tarde, ele Já fica- desliga por causa do Shabat. Shabá. O que nós estamos querendo dizer pra você é o seguinte: todas as coisas foram feitas por ele, Jesus, sem exceção. Quer coisas que já existiram, que existem ou que vão existir. Nenhuma vida vem ao mundo sem ele. É isso que fala o verso 4. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Você vai querer entrar nesse aí? A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Fala aí, Pedrão. O grego, né? Eu vou abrir o top léxico aqui, demais, vai lá. Vai. O grego de luz aí. Pós. É foda, é. Entendeu? A glória de Deus. Nele estava a vida. E a glória de Deus era o que brilhava com ele. Cara, Luz não significa somente aquilo que ilumina, mas Não. de pureza, isso. puro. Então, tipo assim, não é que só que ele trazia vida em sentido de viver, mas o real sentido da vida.
Você ser um portador da glória. Entende como isso é profundo de seres imperfeitos. Quando é impossível você não olhar isso daqui, quando você falando aí, essa luz aqui, só dá pra ver a visão de Isaías, né? Aquela luzona lá. O que, irmão? E aqui a gente vai precisar entrar lá em Lucas 1, no texto de Maria. Os irmãos católicos me perdoem, tá? A Igreja Católica, infelizmente, interpretou errado essa oração, entendeu? Quando o anjo diz que ela é bem-aventurada entre as mulheres, o anjo não está dizendo que ela era especial, nem que ela era... O anjo está dizendo assim, ó, por causa do que você carrega, você é bem-aventurada. É a mesma coisa dele olhar para mim, para você, para o pastor Gabriel, para tantos outros que estão aí com a gente ao vivo, e por sermos portadores da glória de Deus, no sentido de carregar o Cristo, nós somos bem-aventurados. E isso não nos dá o sentido de perfeição. A bem-aventurança lá de Lucas 1 é a mesma de Mateus 5? Não. É diferente, né? Diferente. A palavra lá é diferente. A bem-aventurança ali é pelo que ela carrega, indicando um ser que é portador da luz, portador dessa glória. Agora eu fiquei em dúvida, não sabia. Eu vou procurar saber. O bem-aventurado de Mateus é aquele mais que feliz, né? Isso. Tem esse negócio. É outro termozinho, Isso. né? Mas é importante você conhecer linguística, porque é a mesma palavra em português, mas totalmente diferente. É porque, por exemplo, se a gente for entrar, a gente está no novo, mas o grego, ele tem muitas traduções diferentes para uma mesma palavra. O hebraico, o problema é que é uma palavra, ela pode ter 5 significados diferentes, dependendo do contexto que ela está inserida. É por isso que eu falei para os meus alunos já do Instituto Bíblico. Eu não gosto de hebraico. Eu gosto de grego. Grego é, muito superior. Não, o hebraico é fantástico. Muito superior. Meu irmão, você tem riqueza de sentido, riqueza de significado, você tem exatamente o que o cara queria dizer. Hebraico é estupidamente confuso, mesmo. Cara, tirando a pronúncia, que realmente a pronúncia do hebraico é chata, tirando a pronúncia, hebraico é uma das línguas mais ricas que existe. Cristiano, você prefere o que, Cristiano? Bem. Eita. Rapaz, eu não vou muito no hebraico não, porque o hebraico eu aprendo com Pedro, sabe? Mas e o grego? O que você vê assim, quando você vai realmente, levando agora a aula aqui de Pedro, quando você vai para o hebraico, você começa a entender, como o pastor Gabriel disse, a palavra em português, mas ela tem conotações, sentidos diferentes, e você consegue ter uma clareza, né? Vem aí a luz para clarear o texto bíblico. Então o hebraico eu estou começando a amar, igual Pedro. Hebraico é fantástico. Babão, vai lá, babão, vai que é tua. Ele já terminou as aulas com ele já, viu? É porque, na verdade, eu acho que o grego é o charme. Entendeu? Hoje os crentes enchem a boca, faz curso de grego, porque o grego é o charme. Mas o hebraico é o feijão bruto. O caldo grosso que dá sustância. Bem sincero, entendeu? eu não estudo por causa muito difícil. Aí eu não consigo. É só isso. Não, ele é extremamente difícil. Só de se ele traz pra frente, já me deixa confundido. Já. Mas é só leitura. Só leitura que é traz pra frente, homem. É diferente. É viu, meu Pedrão? próximo alvo. Achei, viu, Pedrão? É diferente, viu? Olha só. É bem diferente. Você quer que eu leia? Lê. Por favor. A bem-aventurança lá de Mateus é Macários, que é bem-aventurado, muito feliz, no sentido que o Wesley falou. Felizardo. O sentido lá de Mateus é Felizardo. Que pra quem não sabe é o nome do rapaz lá de Atos 20. Sim. Eutico. E lá em Lucas é outra palavra, que essa pronúncia eu vou deixar com você. Mas aqui, no que eu tô pouco estudando, eu falei, minha pronúncia eu vou passar vergonha na frente de Pedro. Significa louvar, celebrar com louvores aquela que carrega uma bênção ou que invoca uma bênção. Aquela que é consagrada com solenes orações, que pede a bênção de Deus ou que é abençoada por Deus. Próspera, feliz, aquela que é conferida uma bênção. Uau. Totalmente diferente o sentido, Top, né, velho? E é a mesma palavra no português, não? E é grego, né? A minha Bíblia grego, aqui né? é o... Como é que tá aí? Eu não sei como é a pronúncia. Iologel. Acho que é assim, Iologel, alguma coisa assim, não sei não. Aqui é com você a pronúncia, eu só faço ler o significado. Olha aí, ó. Essa é qual? Você pagou... Elogiou. Olha aí, ó. Elogiou mesmo. Elogiou. Totalmente diferente. Deixa pra lá. Eu falei, irmão, não é nossa praia, não. A gente só lê o significado que é pra brincar nas pregações.
Vai fazer aquele negócio de deixar bonito, deixa eu responder. É bom quando a gente ia pregando um dia PTL lá embaixo. Essa palavra aqui no grego, como é mesmo, Pedro? Verdade. Mas o que eu acho bonito do sentido aqui da luz dos homens, que é falar da pureza de Cristo. Sim. Aqui a gente tem iluminação, a gente tem pureza e o mais bonito é essa transferência que ele vai colocar na gente, né? Sim. A luz resplandece. Quanto tempo a gente tem, hein, Adriano? Estamos no 4 ou no 5 agora? 5 é? 1 hora só. 1 hora fechado? Ixi, meus irmãos. Então vamos fechar esse primeiro bloco aí até o verso número 5. A gente tava no 4. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Se repete o termo do verso 4. Foz. Se repete para de novo citar que é a glória. E dissipar aí, que eu acho que é o termo chave, dissipar aí no grego é destruir. Aniquilar. Aniquilar. As trevas. Sabe? Muito profundo. Tá procurando a palavra aí. Tô lendo aqui. Você tá procurando Escótia? Exatamente. Escuridão. Escuridão. Literal aí, trevas, Escótia, escuridão. E aqui Mas a escuridão da ausência de luz? Exatamente. Ausência de luz. É o léxico de Strano tá aqui. Escuridão causada pela ausência de luz. Ausência de luz. Que luz? Rapaz, Cristo. A glória. Quem é a glória? Puxa vida. Você sabe que é uma frase que me fez compreender o que é o inferno, a condenação? Um pregador uma vez estava pregando e falou assim: você sabe quão ruim é o inferno? É o único lugar onde Deus não está lá. Na hora que eu falo, eu poxa vida, quão ruim é? Você quer saber quão ruim é? Não tente se assemelhar pelo fogo, pelo ranger de dentes, pelo sofrimento. É o único lugar onde Deus não está lá. Uau. Eu disse uma vez isso, só que ao contrário. Eu disse que a única vez que o inferno teve luz foi em 1 Pedro. Ele disse que Jesus vai lá e prega. 1 Pedro? 1 Pedro. Que Jesus vai ao capítulo inferno 3. e prega lá. Capítulo 3. Jesus vai lá e prega. Eu disse, pronto, aquele dia, pela primeira vez e única na história, o inferno teve luz. Cara, isso aqui é muito bonito. Quando a luz resplandece nas trevas. Não existe trevas que não possam prevalecer diante de Cristo, né, meu irmão? Aonde a glória dele entra, todas as trevas é dissipada. É dissipada. Isso remete... Opa! Isso remete àquilo que o pastor Gabriel estava falando no começo sobre Deus, todas as coisas foram criadas, Deus criou, então o homem sem Deus ele tenta acertar e acaba errando. Então, as trevas estão onde? Onde não tem a luz. Se chegou a luz, não funciona acabou as sem. trevas. Agora, se tem trevas, não está a luz. Agora uma pergunta necessária, né? Fazendo um mexãozinho do que está acontecendo internamente, pouca gente sabe aqui. Dia 10 tem o lançamento da programação, né? O verso a verso vem aí. Se 1 hora a gente não saiu do versículo 5, A gente nem chegou no 5 ainda. a gente começou o 5 e já acabou o tempo. Eu amo Jesus de verdade. Glória a Deus. E eu fico besta que tem gente que me cobra, não vou citar nome, Wesley. Tem gente que me cobra para dar uma aula sem revirar os olhos, sem choro. Não tem como, amigo. Estudar a palavra, ensinar a palavra. O pastor Gabriel tá noutra vibe aí. Ele tá sentindo a presença de Deus. Tá? Você não funciona sem Jesus, não, irmão. Tem como não, Não cara. tem como. Você não funciona sem É Jesus. só escuridão, é só... O problema, meu irmão, não é que é a ausência. Não tem, meu velho. Tem pra onde correr, não. Você não funciona sem. Por que o cara tá quebrado? Tá quebrado porque o motor dele não funciona sem Jesus. Aleluia. O combustível do homem é a glória de Cristo, meu irmão. Você foi feito para... Pedro, usando todos os seus jargões pentecostais agora, Pedro. Nós fomos feitos para viver da glória, andar em glória, pra imerso glória. na glória, para a glória. Tudo. Nós fomos feitos para Aleluia. viver na glória de Deus. Esse relacionamento é um absurdo, na verdade. né, irmão? Porque você vê que Adão cai e no mesmo dia quem desce? Deus desceu de novo. É como se ele dissesse, e eu gosto desse termo porque ele ali está dizendo assim, cara, você não consegue andar sem mim. Eu deixei os alunos doidos porque eu tô assim, gente, qual é a única coisa em comum entre a queda entre Adão e Lúcifer? Na sala. Os alunos disseram. Ah, eu sei essa daí. Eu não Os tava na alunos aula, não, ficaram mas já tudo. sei qual é. Eu disse, a queda. Os dois caíram. Só que Ezequiel, quando usa o termo expulso, o expulso ali é ande só. Mandou embora. Deus olhou para Lúcifer e disse, homem, vai andar só.
Quando o homem caiu, onde está? Eu estava estudando sobre isso aí. Convidar para andar junto. E essa conotação no judaísmo, para quem tá vendo a gente, é Deus fazendo assim, ó. Pega aqui porque você não consegue andar sem mim. Diga aí, cara. E Deus desce dizendo assim, ó, onde você está, não é o que você fez, é onde você está. Ou seja, você é mais importante para mim do que o que você fez. Exatamente. Porque errar, nós vamos errar. Errar, nós vamos errar. A questão é você, porque que a mitologia, ela ensina que a doutrina do pecado, que ela ensina que o pecado é a consequência da separação entre o homem e Deus. E eu gosto disso em todos os livros da mitologia, porque em todos... Armateologia. A palavra que o pastor Gabriel disse. Armateologia. Em todos os livros você pode olhar que a separação não é causada entre Deus. Porque nada consegue fazer Deus se separar de você, amigo. Uau. Nada. Por isso que em todos os livros da disciplina, todos eles dizem é a separação do homem para Deus. Porque não tem como alguém dizer assim, o pecado causa separação entre Deus e o homem. Isaías está na ordem certa, né? Está na ordem certa. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas não entre o vosso Deus e vós. Pastor Gabriel. Faz toda a diferença, né? A gente vai entrar numas áreas aqui que eu gosto. Entrar no Velho Testamento aqui, vocês querem me doidar. O próprio Isaías, ele diz assim, ó, vocês me confessam com os lábios, mas seu coração está distante de mim. Quando a gente olha isso, a gente vai naqueles crentes e diz assim, não, eu já tenho Deus no meu coração. Ok, só que tem um problema. O coração ali é kavaná. E kavaná é a intenção. A intenção do seu coração diz se você está sim andando na luz ou nas trevas. Acabou. Que é isso? É viagem. Comecei a ser administrado agora, velho, no espírito. Tem que acabar agora. É viagem. Tá bom. Cara, tem noção, não. É massa ou não é? Isso é top de verdade. Irmão, você não funciona sem Jesus. Quem prega o dia, Gabriel, é? Não adianta. É Júnior Galdino. Júnior Galdino vai estrear pregando? Não, ele já pregou aqui já. Domingo? Não, domingo. Ele passou domingo. Ele já havia pregado uma vez. Já eu vi. Eu fui informado hoje às 11h15. Já. Irmãos, eu quero agradecer a vocês, mas eu quero deixar uma mensagem de fé pro seu coração. Você não funciona sem Jesus, irmão. Apesar da gente... Eu ensinei essa máxima para os alunos de bibliologia. Eu falei, Deus... É o seguinte, teologia sem Deus é só mais uma logia, não serve para nada não. E pode parecer que o propósito aqui do nosso estudo, a gente falou sobre tanta coisa, né? A gente falou sobre muitas palavras no sentido original, a gente falou sobre pré-existência de Cristo, entrou em armateologia, falamos de cristologia, e pode parecer só ramos de ciência, mas o propósito central que a gente quer falar para você é: você não funciona sem Jesus. Não funciona sem Jesus. Seu ministério não funciona sem Jesus. Sua família não funciona sem Jesus. Sua casa não funciona sem Jesus. Se tirar Jesus, o que sobra? Não sobra nada, irmão. Sobra nada. Sobra nada. Cristiano, você concluiu aí? A sua atividade? Você tem aí Concluí. Vai. Fala aí pra gente, irmão. Então vamos lá. O cordel ainda estava continuando, eu estava aqui aprendendo, mas aí agora a gente vamos recitar aqui o cordel. Então vamos lá. O que nós conseguimos captar dessa aula começa falando o seguinte. Vamos lá. Start Cast Pão da Vida acabou de ensinar. Pedro Cordeiro falou quando começou a falar que João fala tanto de Jesus que só falta não parar. João era o mais novinho dos discípulos de Jesus. O jovem João escreveu que Jesus era a luz. E João disse que o povo não creram naquele que morreu na cruz. Pastor Gabriel falou algo para ser até postado, que a carne a gente mata, o corpo é para ser cuidado. E o café sem açúcar é melhor e é recomendado. Aprendemos que no início João fala como Cristo veio, depois fala que o homem sem Jesus é um aperreio, que o homem bonito sem Jesus faz tudo que é feio. Quase não sai do capítulo 3, do versículo 3, que tal o tal de Hitler até surgiu, se ele fosse um pastor, a gente aqui até sorriu. Pedro disse que acha ele influenciador, foi assim que a gente viu. Finalizo dizendo, esse poema para fechar, que Jesus é a luz, queira você ou não duvidar, e as trevas só existem onde a luz não está. Olha aí! O homem é bom.
Tem que postar esse cordel aí no Instagram, viu? Era bom. Ei, top, viu? Era bom. Tô falando, a gente precisa de um artista. Você Tem não que seria ter, capaz. tem Meu, que ele fez ter. isso em 1 hora, meu irmão. Tem que ter. Você ia penar quantos dias pra fazer um negócio desse aí? Eu nem arrisco. Eu nem arrisco. Queridos, eu quero encerrar. Meu agradecendo negócio a é você original. E avisar, peraí. O nosso podcast hoje é um oferecimento especial tanto do Start Pão da Vida, o nosso sistema de ensino, como também da Livraria Nova Store. A gente tem aí, cadê o nosso patrocinador oficial do podcast? Sim, é tudo só. Ah, tá passando aí? Tá. Então você viu aí, ó, durante os vídeos que a Nova Store, ela é nossa Chegou. apoiadora, tá aí, ó, oferecimento Nova Store. Você que tá aí, quero lhe pedir, por favor, que se você tem aí o desejo do seu coração de adquirir um dos melhores livros de história da Bíblia e dos reis, Assassino no Trono, do meu querido Pedro Cordeiro. Ali. Aqui, ó, Pedrão. Você pode adquirir lá na Nova Store. Pelo amor de Deus, comprem. É muito bom, Um de livro verdade. muito rico, tá, gente? Muito rico. Só pra falar pra vocês que você vai estar ajudando a Casa do Pai, uma obra missionária lá no Haiti, comprando Assassino no Trono. Exatamente. Você fez sua tiragem de quando você foi fazer agora? A sua primeira tiragem você fez quantos? Fiz 250 no primeiro. Olha aí, eu peguei, ó. Peguei. Olha. Não é cadeira de assassino nem nada disso, não, galera. A gente já passou essa brincadeira, já Trono, perdeu a graça. Eu falo sobre a história dos reis de Judá. A primeira tiragem foi 250 livros. A gente fez mais 1000 na segunda. E para a glória de Deus, pela primeira vez em todo o projeto Haiti, desde quando começou, em dezembro, todas as crianças no final de dezembro, no Natal, elas tiveram o que comer, o que vestir e ainda ganharam presentes. Graças a vocês que adquiriram o livro. E eu agradeço a Igreja Pão da Vida, na pessoa do pastor Gabriel, do pastor Chico, pelo apoio que tem dado junto com a Nova História ao Assassino no Trono. E se preparem para o segundo. E só pegar aqui e aproveitar. Siga lá, tá? Pedro Cordeiro, por Pedro favor. Cordeiro Oficial no YouTube e no Instagram. YouTube e no Instagram. Show de Wesley, bola. muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, meu pastor. Estamos aqui para somar. Que bate-papo maravilhoso, né? Não deu para falar nem. A gente não saiu nem, não chegou nem no versículo 5, né? Eu ainda ia falar do Evangelho das Águas. Você sabe que o Evangelho de Pedro é o evangelho que mais fala sobre as águas. Evangelho de João? O de João, perdão. É o que mais fala sobre as águas. Né? Isso eu não sabia, não. É. É mesmo? Do Batismo, água encanada. capítulo olha 1, só. batismo. Capítulo oi, 2. Eu ia aprender, a gente não chegou. Vai ficar pro próximo. Muito obrigado, Cristiano. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Agradeço a equipe pela infinita paciência. A gente era pra ter encerrado 5h30, são 6 horas. Mas Deus há de vos recompensar. Pedir a você. Quarta-feira tem de novo. Quarta-feira da semana que vem tem de novo. E você é o nosso convidado especial. A gente vai ficar nesse horário aqui, da quarta-feira. E quero lhe pedir: vai adquirir uma Bíblia, vai comprar um livro, dê preferência à Nova Store, a loja da Igreja Pão da Vida, parceira do Reino de Deus. Vou pedir aos nossos moderadores para deixar o link aí, por favor, nos comentários. E esse podcast aqui exclusivo, né? Você assistiu ele na íntegra, ele vai ser upado e ficar exclusivo somente para os alunos do Start. Então, sua chance de acompanhar é agora, ao vivo. Depois ele fica exclusivo como benefício lá da plataforma de ensino Start, a melhor plataforma de ensino bíblico do mundo. Ache uma melhor e me mostre? Não tem como, irmão. Mais de 30 cursos, pastor Chico Chagas dando aula, pastor Henrique Jorge dando aula, missionária Aparecida Borges dando aula. Eu tô lá meio de penetra, irmão. Eu sou o gaiato da história. O Wesley Maia tá dando aula lá, Pedro Cordeiro tá dando aula lá. Eu vou fazer o que no meio desses caras, irmão? Eu vou só ficar igual o João. Pode entrar dentro do sepulcro, vá lá, eu fico aqui só na minha. Já tem Pentateuco lá? Já tem Pentateuco. Já tem bibliologia lá? Claro, meu. Aí. Já tem todas as aulas do Instituto Bíblico Pão da perdendo Vida. tempo. Você tem Vai noção, lá. não? Start é o quê? Uma escola de ensino completa com vários cursos de aplicação pessoal, Gênesis a Apocalipse comentado. Tem Gênesis a Apocalipse lá comentado. Pentateuco comentado pelo pastor Henrique Jorge, Evangelhos comentado por mim. Tem lá dentro. Aparecida Borges vai lançar spoiler. Eu não posso dar muitos, mas guarde essa data, pega um papel aí, escreva 17 de março. 17 de março vai ser um lançamento extraordinário, completo no Start, com um curso único e exclusivo do Start. Sabe qual? Curso Intercessão da missionária Aparecida Borges. Eita. O E livro... ela entende dessa área. Viu? Véi, a mulher tem, eu não sei nem dizer a você quantos anos que ela foi líder do Círculo de Oração. São geral da nossa. Bem uns 100 anos que ela liderou, meu velho, o Círculo de Oração. Eu acho que ela tem mais tempo liderando do que de vida, viu? Não, ainda. Peraí,
Meu irmão, uma mulher pegando o livro dela, que já vendeu milhares de cópias no Brasil e no mundo. No mundo. Este livro dela chegou a vários países. A gente vai transformar em curso. E o lançamento oficial já tá ligado como é, né? Então, exclusivo, unicamente na plataforma de ensino mais completa do Brasil, Start. Deus te abençoe. Não esqueça de curtir esse vídeo e continue acompanhando a programação da Rádio e TV Pão da Vida. Beijão. Fica na paz. Tchau, irmão.